vídeo anterior, eu falei sobre a pesquisa curiosa sobre depressão e modo de condução na direção do carro. E aí citei o caso dos motoristas, né, de aplicativo, motoristas de caminhão, motoristas em geral, né, que podem ser afetados por essa situação da depressão e que ela tem desfechos aí no modo de condução. Mas depois eu fiquei pensando, e médico? Médico não pode ter depressão? E um mecânico? E um eletricista? E um engenheiro? E um advogado? Todas essas profissões estão sujeitas à mesma situação, porque o problema não é a profissão, o problema é a depressão, o problema é a doença depressão, que pode ter influências na forma de condução das suas coisas, das suas atividades, inclusive profissionais, né? Então, você imagina alguém sob a influência da depressão, que é uma doença, veja só, eu não estou falando de tristeza, tristeza é um sentimento, e geralmente a tristeza tem uma causa. A depressão, ela traz também esse sentimento de tristeza, mas não existe uma causa. A depressão é a causa, por isso ela é a doença. O que provoca o sentimento de tristeza é a doença, a depressão, e não uma causa externa. Por isso tem que ser tratada. Existe uma bioquímica cerebral que usa neurotransmissores como se fossem hormônios de atuação no sistema nervoso central, que regulam esse nosso estado de ânimo, de alegria, de tristeza, de melancolia. Então, uma coisa é a depressão doença, outra coisa é a tristeza sentimento. Agora vamos falar da doença, alguém sob a influência da doença, depressão. Não importa que atividade exerça, sua atividade, do mesmo jeito que o teste foi feito com motoristas, talvez devesse ser feito com outras profissões também. E o tratamento, porque se você tem depressão, tem que tratar. Aí o tratamento, por exemplo, nem sempre é só com remédio. Eu só faço terapia. Você imagina alguém que fraturou o braço, teve uma fratura de braço, e ele não quer fazer a cirurgia, ele quer só fazer a fisioterapia. Só a fisioterapia não vai ajudar, precisa tratar, precisa reduzir a fratura, precisa corrigir o problema, e então a fisioterapia para recuperar a movimentação. Ótimo. A depressão é a mesma coisa. Tem que tratar e fazer também a terapia, a psicoterapia. Não adianta só fazer a psicoterapia sem ter tratado a causa. A psicoterapia para um caso de tristeza, legal, mas para um caso de depressão, a depressão é uma doença e tem que ser tratada. Tem que ser tratada. Estou dizendo de novo, a depressão é uma doença e tem que ser tratada. E por vezes seguido do processo de reabilitação, é a psicoterapia. Imagina alguém que teve uma fratura óssea, tem que reduzir a fratura, tratar a fratura, e depois que tratou a fratura, aí vem o processo de reabilitação com a fisioterapia. Mesma coisa, trata a depressão e segue com a psicoterapia. Ok? Um grande abraço.